Ah, que é isso, essa pauta? Pauta 2 os homens traem mais do que as mulheres? Diz uma pesquisa da USP. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que os homens traem mais do que as mulheres, isso no Brasil. De acordo com o estudo, ambos traem por motivos diferentes. Enquanto o homem busca mais o desejo sexual, as mulheres se envolvem mais emocionalmente nos casos extraconjugais. Outro dado interessante, vocês vão gostar, viu? É a diferença de idade. Homens costumam trair por volta dos 40. Meu Deus, vai ter que aumentar o tamanho dessa porta aqui, hein, gente, pra gente aqui. Enquanto as mulheres estão mais propensas a terem casos extraconjugais mais jovens. Ai, gente, humilhante esse diagnóstico aqui. Como as mulheres da PAN avaliam essa pesquisa? Os homens realmente traem mais? As mulheres ou a gente que admite menos? Como cada um de nós lida com a traição? Vocês acompanharam casos próximos de você, de traição? Tipo, alguém perdoou a traição e a coisa rolou legal? Ou o casal que terminou por causa depois de que alguém pegou uma traição? Eu queria trazer um outro ponto disso, que assim, é muito frequente que a gente tenha acesso a dados de pesquisas sobre todo tipo de assunto. E eu, particularmente, estou muito acostumada com isso, porque estou na área da saúde, então o que eu mais vejo são pesquisas que tomam a mídia. E o que eu mais vejo nas pesquisas que tomam a mídia é um tipo de erro muito grotesco que o pessoal que é leigo no assunto tem que cometer, porque nunca se informou sobre isso. Mas que para o pessoal da saúde é inadmissível. Mas eu vejo que isso também acontece em pesquisas de outras áreas, do tipo psicologia, do tipo deve acontecer também na economia e tudo mais. Que é o seguinte, dentro de ciência, nem todo estudo serve para provar algo. É muito importante que o ouvinte da PAN tenha noção disso, tenha certeza disso. Alguns estudos servem apenas para levantar possibilidades que depois devem ser testadas em experimentos. Então, como que é isso? Isso que eu estou dizendo a gente tem alguns tipos de estudo dentro de uma pirâmide de hierarquia, ou seja, o que está lá no topo da pirâmide é o creme de la creme da evidência científica. Então, é aquilo que a gente realmente vai levar adiante como certeza. E tem as coisas da base da pirâmide que foram importantes um dia, quando não tínhamos mais nada, e que foram a base do estudo, mas que hoje já estão superadas por tipos de estudos um pouco mais aprimorados. E no meio dessa pirâmide, a gente tem estudos que são observacionais, é aí que eu queria chegar. Então, quando eu tenho um estudo observacional, eu simplesmente olho uma população. Então, é assim que a gente tem as maiores manchetes, porque os estudos observacionais, eles são muito grandes. Então, a gente olha a população e diz assim, olha, de repente, colhemos dados aqui que mostram que homens traem mais que mulheres. Ou senão que mulheres traem mais que homens, ou senão que pessoas morrem mais do coração quando usam carro. Ou senão que pessoas... Entende? Então, assim, a gente está só observando. Como que a gente poderia ter certeza do que está nessa manchete desse estudo? Se a gente fizesse um experimento, ou seja, se a gente pegasse ali uma população, dividisse em 2 grupos, um grupo vai fazer aí a minha intervenção, o outro grupo a gente vai chamar de controle, não vai fazer a intervenção, e nós vamos comparar esses 2 grupos. Claro que eu estou simplificando tudo isso, porque esse assunto também é muito chato para quem não é da área. Mas só o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, dentro de comportamento, nem dá para fazer um experimento desse tipo. Como é que eu vou fazer? Vou isolar uma população, uma cidade, a outra cidade, vou ver quem trai mais? Não dá. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção para o ouvinte, para todo mundo que está aqui, é o seguinte, os dados não são fatídicos da realidade. Eles não trazem exatamente a realidade. Eles podem trazer só um relance. No fim das contas, esse relance, essa ideia vai ser confirmada pela nossa conversa aqui. Então, pode ser que seja totalmente previsível que o dado seja real, ou pode ser totalmente irreal esse dado no que nós vivemos no dia a dia. No que a gente tá vivendo no dia a dia, minhas amigas nenhuma que são casadas querem saber de homem. Elas preferem sair pra jantar, comer, passar o dia no comprar spa, brusinha, ver um filme, fazer qualquer coisa. Mas sabe, como se fosse assim, já dá muito trabalho, ninguém quer nem olhar. Mas você não acha que esse negócio... Lara, a gente tá com um pouquinho de tempo pra falar disso, mas eu quero que você conte isso aí da traição, se puder. Mas se a gente tá com um pouquinho de tempo, de repente eu posso escapar desse pepino. Conta. Ai, não precisa falar dar nome aos bois, não, mas por que Não, é só porque eu tenho a gente até pode botar eu já desculpei, tá? Outro dia. Então, eu tenho essa visão, até o assunto que pipocou essa semana no meu Instagram, meu marido, tá? foi justamente, ó lá, senão a gente já vai pra cima dele. É porrada, meu irmão. Foi justamente o fato de assim, ó, você é amiga e você sabe que estão traindo sua amiga, você conta ou não conta, e o pipoco foi porque eu falei, eu não conto. E eu não queria que me contasse. Então, porque eu penso assim, ó, e é claro que eu vou falar isso da forma mais reduzida possível. Isso vai ter que virar um tema então, depois. Porque da forma Felipe, reduzida... por favor, isso tem que ser um tema. Porque da forma reduzida vai dar... Bom, da forma grande também Deixa, vai dar merda. não Mas vai. assim, ó, o negócio eu penso que as pessoas podem errar.
Ponto. Eu acho que eu resumo aí. As pessoas podem errar. Isso. Aí você fala assim, não, mas errou grande demais. As pessoas podem errar. Isso não é E às vezes o grande é pra isso você. não é uma como você sentiu Mas isso não é uma liberação. Eu, tipo assim, se eu tô falando isso, quer dizer que meu marido pode... Não. Eu tô falando que as pessoas podem errar. E aí, se as pessoas podem errar, dependendo desse nível do erro e se eu entender o porquê ele aconteceu, e se eu entender a razão, e se eu amar a ponto de falar, eu entendo o seu erro, eu odeio o seu erro, mas eu amo você mais do que eu odeio o seu erro, então eu vou conseguir ficar, mesmo que muito difícil, ou pelo menos vou tentar. E se tentar e viu que não desculpou, só próximo. Pronto, é isso.